História em Tele e Medicina Veterinária. Sejam bem-vindos a esse canal, meu nome é Mário Danilo e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre História em Tele, dentro da medicina veterinária. Será que a gente consegue usar essa ferramenta numa abordagem com o nosso cliente, prestando um serviço, dentro de uma sala de aula, ensinando conteúdo, dentro de uma mentoria onde o aluno passa aí 3 meses comigo, eu consigo contar uma história para poder passar para ele uma experiência? Seria melhor, seria pior? Então vamos ao conceito do storytelling. Nada mais é do que contar história, de fato, trazendo um contexto onde o objetivo principal é que você traga um entendimento melhor, gere emoção, né, no seu ouvinte, porque se tem uma coisa que vai fixar na mente da gente, e isso já é estudado, a gente já sabe disso, são as emoções. Então, se você consegue gerar uma emoção naquele primeiro momento, ou na história que você está contando, a pessoa vai gravar melhor. Tanto é que os traumas, né, eles acontecem quando você tem uma emoção muito grande, no sentido negativo, ou você guarda aquela lembrança, né, aquele sentimento bom quando você gera uma emoção positiva. Então, o storytelling, contar boas histórias, é uma ferramenta muito marcante, muito boa para a gente poder aplicar. Bem, eu dou aula hoje de ultrassonografia, né, eu sou professor de ultrassom, e como é que eu posso aplicar o storytelling para os meus alunos? Veja bem, cada matéria do curso, né, é uma matéria técnica, né? Como é que a gente pode desenvolver uma boa história para poder contar, poder passar aquele assunto de uma forma mais palatável, de uma forma que o aluno consiga entender melhor, fixar aquela ideia? De duas formas. Eu vou contar primeiro aqui e no final, quem chegar até o final, eu vou mostrar uma outra ferramenta que eu tenho usado hoje, muito bacana, que pode te ajudar também. A primeira é a gente estudar, né, sobre o assunto, sobre storytelling. Pessoas hoje, já se tem curso, já se tem ferramentas estruturadas para você poder montar uma boa história. Leitura, né, você lê histórias de ficção, boas histórias de ficção, e aí o seu arsenal mental vai crescendo, né? Então você vai criando habilidade. Tudo é aprendizado, tá? Ninguém nasce sabendo. Eu tenho uma neném hoje de 8 meses, ela não sabe falar ainda, ela não tem histórias na cabeça, ela vai aprender as histórias a partir da vivência dela. Com a gente é a mesma coisa. Então, se você ainda não tem um arsenal, se você ainda não tem habilidade, precisa treinar, precisa consumir conteúdo para você poder entregar um conteúdo. Então, veja bem, eu tenho hoje um conteúdo técnico. Então, como é que eu posso envelopar, dar uma roupagem diferente a esse conteúdo, né? E transformar esse conteúdo técnico em um conteúdo que seja de fácil entendimento? Tem até um livro bacana, depois eu vou fazer um vídeo sobre esse livro, que é Ideias que Colam, e ele coloca alguns pontos para que você consiga fazer uma ideia, formular uma ideia que cola. Então, um dos pontos é simplicidade, né? É uma boa história. Então, tem alguns pontos que a gente pode acrescentar, né, para poder fazer uma envelopagem, uma roupagem no assunto que a gente está querendo passar, que traga emoção, que gere a atenção do aluno. Então, tudo isso é treinável, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos trazer uma matéria aqui, biofísica, né, que é a base da ultrassonografia. Como é que eu posso estruturar uma aula de biofísica onde eu vou ensinar alguns pontos que são importantes, como cristal piezoelétrico, ondas sonoras com frequência alta, frequência baixa, comprimento de onda? Como é que eu posso transformar isso em uma história que consiga captar a atenção dos meus ouvintes? Então, vamos lá. A jornada de Eco, um ultrassom viajante. Eco era um pulso de ultrassom
que vivia dentro de um transdutor veterinário. E ele estava pronto, preparado para explorar o abdômen dos pacientes e descobrir os segredos dos pacientes. E um dia ele foi convidado para uma missão para ajudar o médico veterinário a fazer um exame de um paciente. E assim eles foram. Mas antes disso, Eco queria saber de onde ele tinha vindo, como que ele tinha sido formado. E um cristal muito especial chamado piezo, que morava também no transdutor, chamou Eco e disse: bem, você só existe por conta de um poder que eu tenho chamado piezoelétrico. Eu tenho uma capacidade de transformar a energia elétrica, quando eu recebo um impulso elétrico, em energia mecânica. E foi aí que você nasceu. Mas não só isso. Quando você começa a percorrer os tecidos, o abdômen do paciente, do cachorrinho ou do gatinho que está deitado ali, e retorna para mim, eu tenho a capacidade de transformar você novamente em um pulso elétrico que vai formar a imagem no transdutor. E assim Eco ficou sabendo como ele tinha sido formado e que não dependia só dele, ele dependia do cristal piezo, né, que tinha esse poder de transformar energia elétrica em energia mecânica. E assim Eco foi ajudar o veterinário a explorar o abdômen do paciente. Chegando lá, Eco se transformou em uma frequência de 3 MHz. E aí ele viu que ele estava grande, um comprimento de onda que conseguia percorrer profundamente o abdômen de um cachorro grande. E ele experimentou a frequência de 12 MHz. Viu que ele ficou um pouco menor, um comprimento de onda menor, mas a imagem que ele conseguia transferir para o monitor era uma imagem melhor, uma imagem mais definida. E assim Eco percorreu o abdômen dos pacientes, do paciente com o veterinário, ajudando ele a transformar essa energia em escala de cinza e imagem para que o médico veterinário conseguisse dar um bom diagnóstico. Então veja, eu contei uma história, né, que traz uma proximidade com o público, né, com os alunos, e ajuda a fixar melhor assuntos da biofísica, que são assuntos que naquele primeiro momento que o aluno tá ouvindo parece estranho, então por isso que é difícil entender, e é um assunto importante para dar uma base. Então eu coloquei aqui uma onda sonora, né, um eco, que é a energia mecânica, eu coloquei a energia elétrica, eu coloquei o cristal piezoelétrico, com a característica que o cristal tem, que é muito importante, que é o efeito piezoelétrico, para transformar essas energias e causar e conseguir a resolução que a gente quer, que é a imagem. Então o Storytelling é uma ferramenta poderosa que você pode aplicar. Quando você começa a desenvolver essa habilidade, você começa a aplicar ela em várias áreas e fazendo com que o assunto fique bem melhor, bem mais palatável, e que as pessoas consigam prestar atenção em você e fixar melhor. Você pode colocar essas histórias também nos seus atendimentos. Você pode, na hora que você for explicar para o seu cliente, o médico veterinário ou o dono do paciente, né, o tutor do paciente, trazer com mais simplicidade e mais tranquilidade as informações, né, e dependendo, obviamente, com o consenso do momento. Então, para você que ficou aqui até o final, eu vou te trazer uma outra ferramenta que hoje eu estou usando também e que você pode fazer um bom aproveitamento, que é a inteligência artificial. Então, hoje o ChatGPT, o DeepSeek, são ferramentas poderosas que têm ajudado a gente bastante. Então, obviamente, você vai pedir um auxílio, né, uma ajuda. Você não vai usar o ChatGPT para ele tem que ter cuidado, porque você tem que ter o conhecimento, e às vezes o chat dá umas escorregadas, dá uma informação errada. Então, é uma ferramenta para te auxiliar. Então, se você ainda não faz uso dessas ferramentas, são ferramentas show de bola, que traz um resultado melhor. Então, você colocou lá a história. E um ponto aqui interessante: quanto mais você fizer a pergunta direcionada e inteligente, melhor vai ser a resposta. Eu sempre falo isso com meus alunos. A capacidade de fazer boas perguntas vai te gerar boas respostas. Então, seu resultado vai ser melhor. Fazendo
estruturando no chat uma boa pergunta, como eu posso fazer um storytelling que gere atenção e engajamento para um assunto da biofísica veterinária, ele vai te dar uma história. Se você não gostar, você poderia mudar os personagens ou fazer uma outra história, e assim você vai adaptando, né, para a sua realidade e conseguindo evoluir na ferramenta do storytelling. Então, uma boa dica aí para você, ChatGPT, DeepSeek, storytelling aplicado na rotina e no dia a dia. Beleza? Se gostou, dá um like, compartilha, isso ajuda o canal. E comenta aqui o que é que você achou, o que é que você está achando, para que a gente possa crescer e trazer mais informações para você. Beleza? Até a próxima.